Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é 30 de setembro, festa de São Jerônimo. É o último dia do mês da Bíblia. Então, no mês da Bíblia se encerra com a festa de São Jerônimo, porque foi São Jerônimo que foi encarregado pelo Papa Dámaso no século IV para traduzir as Sagradas Escrituras, porque os cristãos, a maioria falavam latim, compreendiam um pouco de latim, mas os textos estavam todos em grego ou em hebraico. Não tinha texto da Escritura em latim. Então Jerônimo foi o que recebeu a missão de traduzir do hebraico e do grego toda a Bíblia para o latim, para que o povo tivesse acesso às Sagradas Escrituras. Porque ele era secretário do Papa, era um homem muito bem formado, e ele era doutor em Sagradas Escrituras, versado no grego e no hebraico, fluía nessas duas línguas. E ele aprendeu Sagrada Escritura com São Gregório em Constantinopla. Era um homem preparadíssimo, santo e inteligente. E o Papa viu a sua capacidade, o Papa Dámaso, e o encarregou para tal serviço. E Jerônimo escolheu Belém para fazer a tradução, lá na gruta, em Belém, onde Jesus nasceu. E até hoje, lá debaixo da gruta, tem a capela, a capelinha, uma pequena gruta de São Jerônimo, onde se pode celebrar a missa ali. Então Jerônimo passou ali 10 anos lendo e traduzindo letra por letra, texto por texto, livro por livro. Demorou 10 anos nesse trabalho, porque não tinha computadores. Ali era tudo na pena. Tudo na pena. Então é um trabalho exímio de São Jerônimo. E ele diz que ignorar a Escritura é ignorar o próprio Cristo, que é a palavra de Deus. Porque a Escritura também é palavra de Deus. E Deus é palavra. E a palavra em Deus é o Filho, é o Verbo, a segunda pessoa da Trindade. No princípio era a palavra, diz São João no seu Evangelho. A palavra estava em Deus, a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse mês da Bíblia, fomos convidados, a podermos ter tempo para meditar a palavra, ler a palavra, estar com a palavra, ruminar a palavra. Porque a palavra de Deus é uma pessoa, é o Filho, é Cristo. E a palavra de Deus é um meio ordinário, o meio ordinário pelo qual Deus nos comunica, pelo qual Deus fala conosco, é pela palavra. Por isso São Paulo vai dizer, fidei ex audito. A fé vem pelo ouvido, pela escuta da palavra. Deus, como palavra, quer entrar nos nossos ouvidos para morar em nossos corações. E se a fé vem pela escuta da palavra, porque sempre com a palavra vem o Espírito Santo, que a fecunda em nós, se nós não escutarmos, não acolhermos a palavra, ora, não temos fé. Não adianta dizer que tem fé se não escuta, se não lê a palavra, se não é íntimo a palavra. Então, se despreza a Escritura, se despreza a palavra, despreza a Deus, despreza a Cristo, que é a palavra de Deus, o Verbo eterno de Deus. Então, esse mês da Bíblia é um mês realmente de reflexionarmos e criarmos amor à Escritura, termos amor à Sagrada Escritura, para que ela seja companheira nossa diária. Todo um dia tirar o alimento da palavra. Porque Jesus diz, numa das tentações, nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é Cristo, a Escritura. Então nós não vivemos só de arroz e feijão. Claro que temos que alimentar o corpo com arroz e feijão, mas nós não somos só corpo, temos alma, temos espírito, e o alimento da alma, do espírito é a palavra. É Cristo que se nos dá pela palavra. Então hoje, na festa de São Jerônimo, Deus nos dá esse amor à Escritura, para sermos íntimos à palavra, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é luz para os nossos passos. É ela que nos guia, ela entrega a nós como um caminho de vida e de salvação, para nos mostrar o caminho da vida. Porque a palavra de Deus, dentro da cultura bíblica, e acontecimento são sinônimos. A palavra de Deus é acontecimento, porque tudo que a palavra diz, fala, acontece, ela é sempre atual. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela serve para toda geração como luz, como caminho de vida, como conversão, como salvação. Então Deus quer entrar no teu coração, não das nuvens, mas da palavra. Ouvindo a palavra, é o próprio Deus que fala no teu coração, entrando pelos teus ouvidos, pelos meus ouvidos. Então que nós tenhamos esse amor à Sagrada Escritura, tiremos tempo todos os dias para estarmos com a Escritura, com a Bíblia, meditando a palavra, falando com a palavra, estamos falando com o próprio Deus. E no final do seu trabalho, Cristo apareceu a Jerônimo lá na gruta e perguntou a ele: Jerônimo, dai-me algo que é só teu. E beleza, então Jerônimo pensou: vou dar a tradução da Bíblia que eu gastei 10 anos para fazer. E Deus falou: para que eu quero a Bíblia? Eu sou a palavra. Interessante. E Jerônimo pensou: então sabe mesmo a palavra? Ele é a palavra que eu traduzi. Então vou dar o meu jejum, a minha oração, a minha penitência que eu fiz durante 10 anos nesse trabalho. Jesus falou: você só fez porque eu te dei a graça, que eu te conheço bem. Vou dar minha inteligência que conseguiu fazer tudo isso. Eu que te dei a inteligência, não é tua. Nem o jejum, nem a oração, nem a inteligência, nem esse trabalho que você fez é teu. Tudo foi graça que eu te dei. E Jerônimo foi oferecendo muitas coisas, e isso eu te dei. Dai-me algo que é teu, próprio teu, não que eu te dei, que é teu. Jerônimo passou 2 horas pensando e não encontrou nada que não fosse graça de Deus. Então Jesus, vendo que não saía nada, disse a ele: Jerônimo, dai-me os teus pecados, porque só isso é coisa tua, o resto é tudo meu. E é verdade, obra nossa são os pecados. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para quê? Para carregar com os nossos pecados. Às vezes nós queremos dar coisas boas a Deus, e é bom. Mas tudo isso é Deus que nos deu, Ele que nos escolheu por primeiro, Ele que nos amou por primeiro, Ele que veio ao nosso encontro por primeiro, Ele que nos deu tudo. Tudo é dele, tudo é do Pai. Então nós não temos medo, não podemos ter medo de dar aquilo que é nosso, que é os pecados. Porque Ele veio para carregar com os nossos pecados, que é isso que nos afasta dele. E nesse mês da Bíblia damos a Ele o quê? A preguiça, comodismo, egoísmo, que temos preguiça, somos egoístas, buscamos só a nós, esquecemos da palavra, temos preguiça de rezar, de meditar a palavra. Então entreguemos tudo isso ao Senhor, e Ele carrega com os nossos pecados e nos dá a graça para podermos sermos íntimos às Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, que é o meio ordinário pelo qual Deus se comunica, pelo qual Deus fala conosco, nos dando as suas graças. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.